Olá! Hoje nós vamos falar aqui no Análise Direta sobre como os pensamentos podem curar o corpo. Os pensamentos padrões que causam mais doenças no corpo são todos aqueles resultantes das críticas, da raiva e do ressentimento. Mas como curar o corpo? Através da mente. Para explicar isso está aqui o professor, pesquisador e estudioso da saúde quântica, com sua nova visão relacionada aos tratamentos de problemas físicos e emocionais, que propõe um novo paradigma científico com base na física quântica. Wallace Lima, tudo bem? Tudo bem, Patrícia, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos explicar o que é medicina quântica primeiro, porque a gente ouve falar muito em física quântica, né? Isso. Então, qual é o significado? Olha, a medicina quântica, ela tem como base, naturalmente, a física quântica e outras áreas da ciência moderna, como a neurociência e a epigenética. Então, ela traz uma perspectiva do que a gente chama de saúde integral, de olhar para o ser humano e não para a doença. Dentro da perspectiva da física moderna, que envolve a física quântica e a física relativística, tudo no universo é energia e tudo no universo tem uma vibração, né? Uma qualidade, uma grandeza física chamada de frequência, né? Que tem a ver com o estado vibracional de tudo que existe no universo. E aí o que é que acontece? A doença normalmente é uma denúncia do corpo que em alguma área da sua vida você não está tendo o cuidado adequado, tá? Então pode ser, por exemplo, imagina que você é uma pessoa que só se alimenta de produtos industrializados, só se alimenta de produtos com agrotóxicos, ou seja, não come frutas, não come verduras e tudo mais, né? Então veja bem, quando você está colocando uma quantidade de alimentos que a origem dele não é da natureza e que tem uma quantidade de toxinas, de veneno, então energeticamente, vibracionalmente, você está trazendo algo que o seu corpo não foi programado para conviver com aquilo, entende? Então é muito comum a alimentação da maioria das pessoas hoje, em função da praticidade, é uma alimentação muitas vezes que não atende esses pré-requisitos. Então quanto mais você se distancia da natureza, mais você coloca no seu corpo algo que o seu corpo não entende a linguagem. A mesma coisa, o adoecimento ele está exatamente convidando a pessoa a olhar para si em algum aspecto, seja no aspecto da alimentação, do estilo de vida, da necessidade de se movimentar. Nosso corpo precisa de movimento, de atividade física, nós precisamos de sol, né? Hoje em dia, reconhece, a ciência vem trazendo a importância do sol. Mais de 100 tipos de doenças crônicas estão por trás da ausência de vitamina D, ou seja, a deficiência de vitamina D3, que é exatamente o sol. E aí a medicina quântica ela vem trazer essa perspectiva de que nós precisamos de olhar para o ser humano integralmente, não só para o sintoma. Por que é que nós estamos com tanto adoecimento crônico? 80% das mortes no Brasil elas se devem a mortes devido a doenças crônicas. E aí esse trabalho que nós estamos fazendo é exatamente para informar as pessoas que as doenças crônicas, por trás dela, têm atitudes crônicos, maus hábitos crônicos, estilo de vidas crônicos. E que quando você simplesmente anula o sintoma de uma doença com um medicamento, veja, um medicamento químico, ele não pode existir nada que seja da natureza. Para você patentear um medicamento químico, você tem que comprovar que não existe na natureza. Isso é um paradoxo, né? Porque o nosso corpo só existe, tudo que tem no nosso corpo é o que tem na natureza. E aí você coloca algo que combate o sintoma, mas que agride o seu corpo. Os efeitos colaterais, que a própria Organização Mundial de Saúde fala, no mínimo 80% das pessoas sofrem com os efeitos colaterais. Então você toma medicamento, coloca mais toxina no corpo. Só que normalmente você não muda o seu estilo de vida que fez você adoecer, percebe? Tá? Então a medicina quântica está trazendo a importância de você olhar a qualidade da energia do que você está comendo, do que você está vendo, do que você está ouvindo. Ou seja, tudo é uma manifestação. Do ponto de vista quântico, tudo se termina sendo uma forma de nutrição. A qualidade de um programa de TV que você assiste, de uma música que você ouve, de uma conversa que você tem, tudo isso termina afetando quimicamente o seu corpo e o seu cérebro e produzindo memória. Quando são memórias negativas,
no momento que você lembra de alguma coisa que você viveu no passado, uma experiência negativa, uma experiência traumática, uma decepção, você traz a química do passado para o seu corpo, percebe? E aí a pessoa que não tem consciência disso, muitas vezes ela está ali, como você falou no início, ela está processando ressentimentos, mágoas, ela vive ali reclamando da vida, se queixando, se vitimizando, e não tem consciência que esse processo vai gerar uma química que vai gerar desarmonia no corpo, e o corpo, como não está programado para viver sobre um estado de estresse, de uma química agressiva, digamos assim, que comprometa os órgãos do corpo, ele vai denunciar, né? A doença é uma denúncia. E aí você toma o remédio, mantém um estilo de vida, e aí por isso as pessoas estão cronicamente doentes. O remédio só mascara o sintoma. Mascara o sintoma. Melhora por um momento o sintoma. Você tem a sensação de alívio, mas o que é que vai acontecer? Você vai terminar adoecendo mais do que o que você estava antes. Porque você não mudou, não visitou as causas, não ouviu o recado da doença. A doença está dando um recado para você. Você não fez nada para melhorar o que você está fazendo hoje, você manteve um estilo de vida que não é saudável, ou seja, em algum aspecto da sua vida, e você colocou mais uma toxina no corpo. E aí, naturalmente, que o corpo vai começar a reagir. Daí, Patrícia, a existência das chamadas doenças autoimunes. Doenças autoimunes é uma das coisas que eu acho uma das aberrações hoje da vida moderna, que é o corpo atacando o próprio corpo. Ou seja, seu corpo chega a um nível de agressão tão grande, de tanta toxina no corpo, tanto medicamento, um estilo de vida tão contrário à natureza, que o seu corpo começa a atacar você, dizendo, olha, não lhe reconheço. Né? A doença autoimune é o corpo fabricando anticorpos contra o próprio corpo, né? E atacando o próprio corpo. Então é uma aberração isso, mostrando o quanto a gente precisa rever esse estilo de vida moderno, de muita medicalização, de muito alimento industrializado, distanciamento da natureza, o cuidado consigo mesmo, e tem uma lógica de prevenção, um estilo de vida onde você se previna das doenças e você promova a saúde diariamente. Então, hoje a ciência traz claramente que existem inúmeras ações simples, né, que qualquer pessoa pode fazer diariamente, que vai fortalecer o seu sistema imunológico, vai possibilitar que você tenha uma comunicação saudável com as suas células, com o seu sistema imunológico, com o seu sistema endócrino, com o seu sistema nervoso, e daí criar exatamente, colaborar com o corpo para que ele possa, na sua inteligência inata, hoje a ciência traz exatamente isso, nosso corpo, se você colabora com ele, ele tem a capacidade, ele tem uma usina de fabricação de anticorpos, glóbulos brancos, ou seja, ele tem uma capacidade incrível de se autodefender de bactérias, de vida, de qualquer coisa. Agora, você precisa criar as condições para que ele atue na sua inteligência plena, entendeu? E essas condições tem por trás o quê? Um estilo de vida consciente, onde a gente vai criar as condições para que o corpo se defenda. Se você criar as condições adequadas, quando você tem uma febre, por exemplo, é uma coisa muito saudável quando você tem uma febre, porque se você não tiver febre, significa que o seu corpo está doente. A febre é o seu corpo se defendendo, né? Ele aumentando a temperatura para matar os vírus, né? Matar os germes, né? Então, normalmente, qual é a lógica que a gente tem? Toma um medicamento para baixar a febre. Aí você desautoriza o corpo na sua inteligência de agir, entende? Então, a febre é uma coisa... Hoje tem trabalhos fantásticos, né? Então, não é correto a gente diminuir a febre? Existe mecanismo de você controlar a febre exatamente para que ela opere, porque quando você imediatamente toma um antitérmico, o que é que você está fazendo? Você está tirando o poder do corpo de se curar. Ele está agindo na sua inteligência, porque o aumento da temperatura é exatamente para matar os germes. Aí quando você toma um antitérmico, o que é que você vai fazer? Quando você toma um antitérmico, você diminui a temperatura, o corpo fica mais frágil, fica suscetível a adoecer. Entende? Então a gente criou toda uma lógica do anti, né? É o antibiótico, é o antiviral, é o anti qualquer coisa, ao invés de procurar identificar as causas e buscar entender como o corpo funciona para colaborar com ele, né? Criar as melhores condições, porque hoje o que a ciência está trazendo claramente é que nós temos uma grande farmácia, uma potente farmácia no interior do nosso corpo, e com comandos conscientes da nossa mente nós podemos programar o cérebro a criar uma química favorável no corpo,
e até despertar uma nova genética. Né? Até despertar uma nova genética, porque é muito comum as pessoas falarem, não, mas eu tenho uma doença porque meu pai teve, porque meu avô teve, porque meu tataravô. Tem muito essa lógica da doença de origem genética, né? E isso caiu por terra, né? Nos últimos 15, 20 anos, né, uma área da ciência chamada de epigenética vem mostrando que, na verdade, a nossa genética é como se fosse uma biblioteca gigantesca. Os genes são todas as informações que vêm da evolução da humanidade. E quando você vem de uma família que tem um determinado estilo de vida que se repete sempre da mesma forma, a forma de se alimentar, a forma de pensar, as crenças, tudo, né? É como se você fosse naquela biblioteca e abrisse sempre os mesmos livros, entendeu? Então é como se todo mundo soubesse sempre do mesmo assunto. Só que quando esse tema do livro é um tema que provoca fragilidade no corpo, fragiliza o sistema imunológico, ou seja, ele leva as pessoas a adoecerem. Então o problema do adoecimento não é o genético, é a repetição de um programa de adoecimento crônico, entende? Mas existe a informação genética também, né? Só que a pessoa ou ajuda isso aí para frente, ou com os hábitos alimentares, ou de pensamentos, enfim, a pessoa consegue reverter isso. Aquela informação está no corpo. Aquela informação está. Tudo que o seu pai viveu, né, ele vai trazer isso, né, enquanto informação. As gerações passadas a gente traz a informação, até da evolução da humanidade como um todo. Nosso genes é uma biblioteca de informação. A questão é, aqueles genes que vêm se manifestando, eles estão disponíveis, né? E aí você pode escolher manifestá-los ou não. Quando você repete o mesmo estilo de vida do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô e por aí vai, o que acontece é que você vai pegar o mesmo livrinho e vai expressar a mesma genética. Então, se é uma genética associada ao diabetes, né, ao câncer, então a pessoa vai terminar que ela repete aquele estilo de vida, né? Repete os hábitos alimentares, ou seja, os hábitos predominantes da família, e termina abrindo o mesmo livrinho, expressando a mesma genética. Se você decide, percebe isso, e você muda o seu estilo de vida, muda os seus hábitos alimentares, ou seja, muda as suas crenças dominantes, aquele gene tem um processo químico, né, que é chamado de metilação. É como se você tivesse aqui aquela genética e vem um anelzinho assim, ó, encapsula ele, impede que seja lido aquilo ali. E o que é mais fantástico, Patrícia, é que se você for ter um filho agora, decidir ter um filho, essa nova informação, ou seja, essa nova expressão, ou seja, que você não tem mais aquela doença, é que vai para as futuras gerações. Que legal. Então é possível brecar uma doença genética. Cada doença, dentro da perspectiva quântica que a gente trabalha, é uma possibilidade. Quando a doença surge numa família, é uma possibilidade do indivíduo ajudar, se curando, curar inclusive a família como um todo. Curar um padrão, né? Porque o que acontece? Você pode ali, um padrão que é familiar, você pode dizer, olha, não, a partir de agora, eu entrevistei recentemente um médico num evento que eu organizei de doenças crônicas e curas naturais, que ele tinha 18 pessoas na família com diabetes. 18. Nossa, pai, a família inteira, os irmãos todos com diabetes. E ele estava entrando no diabetes, foi quando ele caiu a ficha, mudou o estilo de vida, e ele é a única pessoa da família que não tem diabetes e está propagando isso para os filhos. Ele é um médico que está há 39 anos sem tomar medicamentos químicos, para você ter uma ideia. E você também, né? Eu tenho mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamento, né? Qualquer medicamento? Não toma nada? Químico não, assim, químico que eu digo, remédio, farmacêutico. Farmácia. Agora, a homeopatia, o que eu uso são as medicinas naturais, a homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura, a meditação, né, hoje reconhecida cientificamente como uma ferramenta muito poderosa, atividade física, o sol, uso o sol como um instrumento poderoso também, ou seja, mas a medicação química, ela tem a importância nas situações agudas, emergências, numa cirurgia, entendeu? O que acontece é que as pessoas estão tomando um medicamento químico para curar o sintoma, né? E não estão olhando para a causa que despertou a doença. A doença é como se fosse uma porta que bate, dizendo, olha para você em algum aspecto da sua vida, algum aspecto da sua vida precisa ser olhado. Quando você simplesmente, né,
numa situação aguda, digamos que você está ali com, teve lá uma enxaqueca crônica e você não tem nenhum outro recurso, digamos que você toma um remédio para aquele momento ali. Mas aí, de repente, se você cair a ficha, aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, certamente ela tem uma causa. Você pode estar com alguma preocupação, alguma situação na sua vida que não foi resolvida e que você está ali, o seu subconsciente está ali bombardeando você com uma determinada química, entendeu? Então, olhar a causa, investigar a causa, limpar essa matriz e reprogramar o cérebro faz parte desse processo da cura, ou seja, de despertar no corpo a sua inteligência natural, seu potencial natural de autocura. Muito interessante isso. Eu vou fazer uma pausa agora para o intervalo, mas a gente volta já já falando mais sobre como que as doenças podem te avisar que existe alguma coisa errada em você. Eu vou querer saber aí quais são esses padrões, o que cada doença pode querer dizer que está errado em você, ok? Ok. Então, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando hoje com o Wallace Lima, que é professor, é pesquisador e é estudioso da saúde quântica. E a gente está falando aí sobre várias doenças, o que elas querem chamar a atenção, né? Elas querem te dizer que alguma coisa errada há em você, né? Ou a alimentação, ou os pensamentos. É isso, né? Sem dúvida, né? Exatamente, a doença exatamente, nós procuramos, dentro da perspectiva quântica, analisar a doença como uma oportunidade. Né? Na verdade, todo desafio humano é uma oportunidade nessa lógica, entendeu? Porque é algo que você que está contrariando a sua natureza em algum nível, né? Então, quando a gente olha por essa perspectiva, o adoecimento é o momento de você parar e refletir. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou contrariando o meu corpo? O que é que eu estou contrariando as leis naturais? O que é que eu estou precisando melhorar na minha vida? O que é que eu estou precisando evoluir? Então, a doença é uma oportunidade de você exercitar o cuidado consigo mesmo, né? Porque o que está acontecendo hoje, Patrícia? Pesquisas mostram aqui mesmo na Unifesp, né? Tem o Dr. Fernando Binar tem um trabalho aí com pessoas idosas, né? Ele mostra que as pessoas estão tomando em média de 50 a 70 cápsulas de medicamentos químicos, né, por dia. Então você imagina a quantidade de toxinas que as pessoas estão colocando no corpo. E normalmente as pessoas não são orientadas para exatamente investigar, olha, qual é a origem da sua dor, né? Porque pode ser uma dor física. Então hoje nós temos a clareza dos alimentos que são inflamatórios, né, como o glúten, né, os laticínios, são alimentos inflamatórios, que a gente criou uma cultura, né? Que tipo de problemas de saúde que o glúten e os laticínios, da lactose? É isso? Tem a lactose e a proteína do leite, né, a caseína. Também? Né? Não é só a lactose? Não, a caseína do leite está por trás de muitos processos alérgicos, né? Hoje acredita-se que no mínimo 70% das pessoas tenham problemas. Porque o que acontece? Veja bem, o leite de gado, ele é feito para bezerro, né? Para bezerro, não é nem o boi. Você já viu boi tomando leite? Mas nós criamos uma cultura que foi muito fortemente divulgada nos Estados Unidos, que leva as pessoas a acharem que é importante tomar leite pelo cálcio. E, na verdade, hoje sabe-se que os países que têm mais problemas de osteoporose, diabetes e câncer são os países que mais tomam leite, que usam mais laticínios. É o contrário, o leite rouba cálcio, né? Porque o cálcio ele precisa ser tomado junto com o magnésio, como não existe essa combinação. E o leite também pasteurizado, ele é praticamente um alimento morto, que perdeu. Não é aquele leite que saiu ali do curral, que ainda você vai encontrar alguns lactobacilos que têm uma importância, né? Ele foi pasteurizado, ele sofreu um choque térmico violento, ele praticamente é algo morto que passa 6 meses dentro de uma caixa e as pessoas tomam aquilo ali achando que tem algo de importante. Terminam ficando mais doentes do que estão, terminam perdendo cálcio, tendo osteoporose, quando estão achando que estão tomando leite para curar a osteoporose. Então você tem problemas articulares, problemas respiratórios, problemas alérgicos, tem a ver com os laticínios. O glúten, você tem problemas articulares também, problemas na tireoide, as chamadas doenças autoimunes também
o corpo termina fabricando um anticorpo para combater o glúten, porque o glúten, na verdade, ele é uma proteína que, em função dos processos de modificação genética nos últimos 50 anos, ele aumentou em 400 vezes. Então, imagina. E aí, o que é que acontece? Então, antigamente não era tão prejudicial consumir um pão, uma massa, sei lá? Não. É tanto que tem um movimento hoje mundial do resgate das chamadas sementes crioulas, que são as sementes de trigo de 50 anos atrás, que não passaram por esse processo. Porque o que aconteceu com o ser humano? Foi entrando no processo de melhoramento genético, só que não fizeram testes. Simplesmente achavam, não, vamos fazer isso aqui, porque o glúten melhora a questão da liga dos alimentos, do pão fica mais... dá mais liga, dá mais consistência. Então vamos se preocupar com a estética da coisa e esquecer de fazer o teste, sim. E essa mudança que está sendo feita genética, como é que o corpo vai reagir a ela? Então tudo que é de trigo hoje é modificado geneticamente, tem 400 vezes mais glúten? Mais glúten, o percentual é 400% a mais, né? 400%? 400% a mais. Então isso está acontecendo com o milho, a maioria do milho nosso também é melhorado geneticamente. Então hoje tem trabalhos científicos que mostram que os alimentos geneticamente modificados, eles alteram o DNA de bactérias importantíssimas para o metabolismo de proteínas, porque não sei se você sabe, mas nós temos mais bactérias do que células no corpo, elas são vitais para a gente. No sistema digestivo, no intestino, nós temos trilhões, 1,6 kg de bactéria equivalendo ao peso do nosso cérebro. Pois é, as bactérias, na verdade, são essenciais para a nossa vida. Elas estão por trás do metabolismo como a vitamina B12, por exemplo, de uma importância vital no processo digestivo. Quando você come algo, tem 9 bactérias, pelo menos, na sua boca já trabalhando na digestão. Então, a gente foi criado numa cultura de demonizar as bactérias, e hoje a ciência está dizendo, não, nós precisamos nos reconciliar com as bactérias, porque o tipo de bactéria que você tem no seu intestino tem a ver diretamente com a sua saúde. Você pode ter problema de ansiedade, você pode ter problema de depressão. Hoje está se fazendo estudo científico para mostrar a relação da obesidade com o tipo de bactéria que você tem no seu corpo. Você tem também, como é que se chama, uma doença que está dando muito em criança, doença... Hiperatividade? Hiperatividade, não, mas é possível que tenha também. Esqueci. Então, hoje a ciência está mostrando que é uma relação direta. Aquele ditado popular, eu costumo dizer, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. A ciência está dizendo, olha, diz a qualidade dos micróbios que você anda que eu te direi quem és. E a qualidade dos micróbios que você anda tem a ver exatamente com o que você está comendo, o que você está pensando também, porque os pensamentos podem também estar criando acidez no seu corpo. E assim, ou seja, então é muito importante rever, né, esse olhar mais amplo para a gente perceber que as doenças, elas têm causas e se a gente ficar simplesmente combatendo o sintoma como a gente está fazendo, a gente está fadado a um crescimento cada vez maior das doenças. As doenças crônicas crescem 5% ao ano, significa em 20 anos nós vamos ter o dobro de pessoas doentes que temos hoje. Vamos falar sobre as doenças. Nossa! É incrível. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos mais conhecidos, assim, ou mais comuns, recorrentes aí de doenças. Por exemplo, problemas no coração, pessoas que são cardíacas, que têm qualquer tipo de problema no coração. Qual é o significado? Olha, o coração é um órgão vital, né? Você aí tem o estilo de vida sedentário. O nosso corpo é feito para se movimentar. Então é muito importante que as pessoas se movimentem durante o dia, durante a semana, tenham um mínimo de atividade física. Por outro lado, a importância do sol, né? O sol foi, muitas pessoas não sabem disso, mas na verdade o sol foi demonizado e ele na verdade é um grande remédio da natureza. Então, inúmeras doenças podem ser curadas simplesmente com um banho de sol diário. Hoje a ciência mostra que pelo menos 100 doenças crônicas têm a ver com deficiência da vitamina D3. Tá? Então, tudo isso, e aí você tem também a alimentação. A alimentação à base de alimentos processados, muito açúcar,
né? Principalmente os refinados, todos os processos de refinamento, entendeu? Então tudo isso, né, tudo isso compromete, né, tanto o coração como compromete o cérebro também. Hoje a ciência está chegando à conclusão que tudo que faz mal para o coração faz mal para o cérebro, não é? Então tem também o lado tem o lado também dos sentimentos, né? Então o coração é um órgão que está associado à alegria, né? Exatamente a expressão da verdade, entendeu? Então se a pessoa, digamos assim, está fazendo algo que não está conectado ao que a gente chama de sua missão de vida, é o caminho do coração, fazendo algo que realmente ela se realize com aquilo, então isso termina comprometendo o coração. Tem inclusive um trabalho feito em Harvard que chama-se a Síndrome da Segunda-feira, onde mostra que é o dia que as pessoas mais morrem de doenças cardiovasculares e mais pessoas faltam ao trabalho. E aí os médicos foram pesquisar essas pessoas, né, as familiares, e eles eram pessoas que estavam indo para o trabalho que não gostavam, estavam fazendo o que não gostavam, tinham uma relação também que não era saudável, e só o fato de pensar em ir para o trabalho, quando chega no domingo, aquela crise que muitas pessoas têm no domingo à noite, né? Só no outro dia de pensar aí, aí vem exatamente o que acontece, você afeta o coração, né? Terrível isso, hein? Então, diabetes. O diabetes é uma doença também muito ligada ao estilo de vida, tem um aspecto da alimentação sem fibras, da alimentação... o que é que aconteceu na história da nutrição, né? Em função da questão da ideia estética dos alimentos, do branqueamento dos alimentos, nós tiramos o que tinha de melhor no arroz integral e branqueamos o arroz. Então, criamos uma série, refinamos o açúcar, refinamos o trigo, né? E aí tiramos tudo que é fibra, né? A fibra é algo simplesmente fundamental na nossa alimentação, em todo o processo digestivo, né? Então, o diabetes é uma doença que tem a ver exatamente com a alimentação industrializada, com a industrialização de refinados, também a falta de atividade física, banho de sol, termina envolvendo todas essas doenças, e também tem a questão da amargura. Você vai encontrar pessoas diabéticas que são aquelas pessoas ranzinhas, são aquelas pessoas que estão sempre reclamando da vida. Entendeu? Então é como se elas precisassem adoçar o sangue, né? Está precisando de mais doçura, de expressar-se de forma mais singela, né? menos digamos assim, ácida. Ressentida, né? Exatamente, né? Então a diabetes tem esses aspectos, é uma doença ligada ao estilo de vida, tanto ao hábito alimentar como às crenças dominantes da pessoa, né? O câncer é considerado uma doença multifatorial, né? Então, hoje mostra-se que inúmeros alimentos que nós estamos colocando na mesa têm um potencial muito grande cancerígeno, né? Em função do processo de industrialização, né? Do processo de conservação dos alimentos, muitos dos alimentos que são vendidos hoje nos supermercados, eles são considerados cancerígenos. A própria carne bovina, né? O boi que não é criado solto no pasto, que é criado com alimentação industrializada, que toma muito antibióticos, porque ele vive ali confinado. Então o que acontece? Você muitas vezes está comendo uma carne e os produtos químicos que são colocados na carne para dar aquele vermelhidão dela, também são produtos cancerígenos. Então é muito importante hoje que as pessoas, mesmo que queiram comer carne, busquem uma carne de origem orgânica, animais que não são tratados mais com antibióticos. Hoje tem criatórios tratando animais com homeopatia, tem animais que estão ouvindo música clássica, né? Porque a música clássica, hoje tem trabalhos que mostram, a Quinta Sinfonia de Beethoven tem trabalho científico mostrando que ela é capaz de recuperar uma célula cancerígena. Ou seja, por outro lado, você tem os ressentimentos, você tem as mágoas, a pessoa que guarda muita mágoa, guarda muito ressentimento. Então, o que acontece? As células chamadas células tronco, né, que são células que tem lá na nossa coluna vertebral, por exemplo, uma das regiões do corpo, elas podem se transformar em qualquer célula do corpo. Ela pode se transformar numa célula do fígado, se você tiver uma ferida no braço, ela pode vir lá e recompor o seu braço. Só que para que ela haja dessa forma, você precisa estar num nível de harmonia interior, de paz interior. Então, quando a pessoa está muito carregada de ressentimento, de mágoa, de reclamação, de vitimização e tudo mais, o que acontece? Ela está
o cérebro emocional dela está se comunicando com o sistema imunológico, está fragilizando o sistema imunológico. Esse sistema imunológico se comunica com o sistema endócrino, que é os hormônios que nós temos no corpo, fragiliza também, né? Você termina chamando os hormônios do estresse para comandar o seu corpo, e que termina comprometendo o sistema nervoso, né? Então, o que acontece? Que coisa complexa. Um simples pensamento pode desencadear uma enxurrada química no seu corpo que vai comprometer a forma como a sua genética se expressa, fazendo que você expresse uma genética de doença. E aí, quando você cai o sistema imunológico, você simplesmente ouviu um programa de notícias ruins, seu sistema imunológico faz isso, ó, cai. Entendeu? Então as pessoas estão muito viciadas em notícias ruins, noticiários negativos, falar sobre coisas negativas. Esses períodos de crise aumenta muito o número de depressão, de pessoas doentes, porque as pessoas ficam só ouvindo notícia ruim e só pensando naquilo o tempo inteiro. Fala, conversa, ouve e não percebe que a crise, na verdade, os momentos de crise são os momentos onde se aconteceram as transformações mais espetaculares da humanidade. Ou seja, tem pessoas, né, tem um ditado popular que diz: na crise, enquanto uns choram, tem outros que vendem lenços. Então, ou seja, por que não olhar para as oportunidades que a crise está apresentando? Da mesma forma que uma doença é uma oportunidade de você dizer, olha, o que é que eu preciso melhorar? Olhar para dentro de si, olhar para dentro de si, ou seja, se melhorar como ser humano, se aperfeiçoar como ser humano em todos os níveis. A Fabi está me indicando aqui que a gente precisa ir para o intervalo. Passou rapidíssimo, mas a gente volta já já. Tá falando mais sobre aí o que as doenças dizem para você, né? O que está errado dentro de você que se manifesta em doenças. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando hoje com o Wallace Lima. Ele é professor, pesquisador, estudioso de saúde quântica. Bom, falamos várias coisas e a gente ainda vai ter que fazer a parte 2 desse programa, porque ainda tem um monte de coisa para perguntar, né, que não deu tempo de falar. Mas vamos fazer o terceiro bloco, assim, explicando para as pessoas como mudar esse padrão, né? Você disse que existe uma forma da pessoa conseguir se curar, não só pela alimentação, como pelo pensamento, né? Então, quais são os pensamentos tóxicos e como mudar esse padrão? Olha, Patrícia, na verdade o que a ciência está comprovando hoje, que existe um momento crucial na nossa vida, que é o período do zero, ou seja, quando a gente está no útero da mãe, aos 7 anos. Ali onde o nosso cérebro, prevalece no nosso cérebro ondas de frequências mais baixas, de baixa velocidade, onde nós somos suscetíveis, ou seja, tudo que sua mãe viveu quando você estava no útero foi passado para você. Então, a sua genética ela já foi preparada, né, para o ambiente que você vivia. Então, se você estava num ambiente de estresse, sua mãe passou por algum tipo de desafio, sua mãe passou por algum tipo de trauma, você vai trazer essa marca. Tá? Nos 7 primeiros anos, o nosso cérebro predomina as chamadas ondas teta, que são ondas lentas, onde nós acreditamos praticamente em tudo, somos muito suscetíveis às situações externas. Então, se naquele momento você viveu em algum tipo de ambiente, ouviu uma palavra que colocou você para baixo, que fez sua autoestima cair, que desvalorizou você, ou seja, você não teve o valor que você gostaria de ter, tudo isso ficou registrado em arquivos de memória. Então, isso faz com que uma pessoa, a partir dos 35 anos, ela seja regida por 95% das suas ações são regidas pelo subconsciente. São esses arquivos de memória que você guardou no passado. E aí o que é que acontece? O nosso cérebro tende a apresentar os arquivos de memória para lhe proteger, só que o cérebro é especialista em trazer experiências negativas, fica o tempo todo trazendo coisas negativas. E se você não percebe isso, você termina enveredando, trazendo as experiências negativas do passado, enveredando naquela história, como se você contasse a história de novo para você. Só que quando você pensa em algo, imagina, o cérebro não faz diferença se você está imaginando ou se você está vivendo aquilo. Ou seja, se você simplesmente imaginar, você traz a química de volta e aí você traz a química do passado para você. Porque isso está gravado no seu cérebro nas chamadas redes neurais, que são sequências de células nervosas que arquivam essa informação. Então, toda a experiência nova que a gente está tendo, essa conversa, por exemplo, aqui, está afetando o nosso cérebro, está criando essa memória.
né? Quando eu vier aqui uma outra vez, você me perguntar como foi, eu vou me lembrar disso, você também, porque está arquivado na memória, entende? A questão é, como é que a gente deixa de ser vítima dessas memórias negativas que torturam as pessoas, né? Que faz com que as pessoas, muitas vezes, acordem já pensando em coisas negativas. Se no dia anterior você teve uma experiência negativa, é muito comum que quando você acorda, o seu cérebro já lhe apresente aquela conta. Diga, olha, tá aí, aconteceu isso com você. Se você não perceber isso, você envereda na negatividade e ali transforma no seu dia, nesse ambiente de negatividade, que vai gerar uma química no corpo, vai ativar uma expressão genética, né? Ou seja, vai afetar o seu humor em função dessa química cerebral e corporal, né, chamadas moléculas da emoção, e vai fragilizar o seu sistema imunológico, vai deixar você suscetível a doenças e ao estresse. Como sair dessa cilada? Então é o seguinte, uma técnica que eu uso há mais de 16 anos, chama-se meditação, né? É uma técnica que hoje cientificamente estudada nas grandes universidades do mundo, mostra que, na verdade, a meditação nada mais é do que uma técnica onde você baixa o volume do cérebro. Ou seja, você pode trazer aquele cérebro criativo que você teve lá nos primeiros 7 anos de idade, você pode trazer aquela capacidade de volta, que é exatamente as chamadas ondas θ. E nesse momento que você medita, né, e você desacelera, você sai do piloto automático, sai do estresse, você pode viver no momento e não no passado, né? Normalmente a pessoa que está em depressão vive no passado. Depressão, a pessoa vive no passado, ansiedade vive no futuro. Exatamente. E só que as coisas só acontecem no presente. E a meditação, o grande benefício da meditação é trazer você para o presente. E aí no presente, você pode começar a perceber que você não é os seus pensamentos. Entende? Não é os seus pensamentos. Por que você não é os seus pensamentos? Porque aquilo passou, foi uma experiência que você teve, às vezes na infância, não sei o que aconteceu, e de repente você teve uma relação que não deu certo, de repente, entendeu? Então, se você não tiver cuidado, quando você vai ter uma nova relação, você vai estar trazendo aquela memória, e vai estar olhando para uma pessoa que você nem sabe quem é, achando que aquela pessoa vai se comportar como aquela outra que você se decepcionou, entende? E aí você traz aquela química do passado, e termina energeticamente atraindo na pessoa aquilo que você não quer. Por isso, muitas experiências se repetem, experiências negativas. Por isso que muitas pessoas atraem sempre o mesmo tipo de companheiro, né? O mesmo companheiro, porque ela está trazendo aquela vibração eletromagnética, hoje a ciência está mostrando, o nosso pensamento emite uma onda elétrica, que você pode medir no eletroencefalograma, pode ir no neurologista e medir, fazer o seu exame. Você pode também fazer um magnetoencefalograma, que você pensou, gera um sentimento, e esse sentimento tem um comportamento magnético. Por isso que a gente atrai, nós funcionamos eletromagneticamente, né, como antenas, entendeu? Então aquele pensamento predominante seu, aliado a um sentimento predominante, vai atrair as pessoas que estão naquela vibração. E a meditação é capaz de anular esses pensamentos negativos? A meditação, exatamente, você entra num processo de presença, né, onde você pode, naquele momento, auto-observar os seus próprios pensamentos. E aí tem um diálogo com você, dizer, olha, isso passou, isso eu vivi no passado, isso não significa que minha vida vai ser sempre assim. Eu estou agora aqui pronta para viver uma nova experiência. Então você se dá uma oportunidade. E aí você pode também o quê? Sobrepor uma memória positiva sobre aquela negativa. Toda vez que aquela memória negativa vier, você escolhe uma situação espetacular que você viveu na sua vida e você pensa naquele momento. Então toda vez que vier aquela memória negativa, você observa e diz, olha, isso é o meu velho eu, está querendo me defender, mas eu agora já sei me defender sozinho, sozinha. E aí você sobrepõe uma experiência negativa, positiva. Com isso, o seu cérebro vai ficando, é como se ele fosse treinado a sempre que vier uma memória negativa, você sobrepõe com uma positiva. Com uma positiva que te aconteceu ou você pode inventar uma positiva? Não faz diferença. Não faz para o cérebro. Não faz diferença, exatamente isso. Não faz diferença entre você imaginar que você viveu alguma coisa ou você... Né? Ou seja, você tem medo de barata? Sim. Pronto, então só você pensar em barata, você vai trazer a química do medo da barata. Ou seja, você não está vendo uma barata agora, mas só falou em barata, você... Então é assim que o cérebro se comporta. Dá arrepio. Dá arrepio, né?
Então, exatamente. Então, perceba como isso é concreto na nossa vida. Você pensou numa coisa muito negativa, o seu corpo vai se comportar como se você estivesse vivendo aquilo. E aí, como faz? Pensa em alguma coisa que você gosta muito. Uma coisa, uma situação... Inventa uma situação positiva. Uma situação maravilhosa que você viveu na infância, alguma situação que só de você pensar aquilo lhe traz alegria, ou cria uma situação espetacular que você gostaria, como se você estivesse vivendo aquilo. E aí, com isso, você vai mudar a química do seu cérebro. Outra coisa, Patrícia, é o exercício da gratidão. Então, a ciência vem mostrando a importância de a gente agradecer a tudo que acontece. Entendeu? Então, naquele momento que você acorda, vem aqueles pensamentos negativos, você começa a agradecer pela experiência que você passou. Olha, essa experiência foi difícil, mas eu aprendi alguma coisa com isso, eu evoluí nessa experiência. Tudo de ruim que acontece, a gente tudo tem de ruim que acontece, a gente pode tirar tem um crescimento, né? Tem um crescimento. E aí a gente ressignifica. Quando a gente ressignifica, nós mudamos a química do corpo. Mudando a química do corpo, nós vamos afetar o sistema imunológico positivamente, nós vamos afetar o sistema endócrino, o sistema nervoso, e vamos levar uma nova química que vai mudar a fisiologia celular. E vai exatamente despertar uma nova genética. Então, se você está muito viciado em reclamação, em se queixar da vítima, ser vítima da vida, você está ativando uma certa genética. Entendeu? Quando você muda esse padrão, vê que isso é uma cilada que você foi cultural, você viveu sempre assim, convive com pessoas assim, quando você muda esse padrão, você muda a expressão genética e o seu corpo responde automaticamente. Então, o exercício da gratidão, agradecer por cada pequena coisa que a gente tem, como que funciona? O tempo inteiro, o dia inteiro, você pode recomendaria às pessoas que estão nos ouvindo que escolham 30, 40 coisas agora para agradecer. Entendeu? Escolham coisas, experiências negativas também, que aprenderam com aquilo. Porque você, quando escolhe experiências negativas, você evoluiu com aquilo, você vai ressignificar. Você vai trazer um novo significado para o seu cérebro, uma nova química para o seu corpo. Então você agradece a água que você toma, o ar que você respira, o sol que está ali, o emprego que você tem, o salário que você tem. Então você começa, a camisa, quem fez essa camisa que você tem aí? Então imagina a cadeia que foi para se fazer a camisa, o algodão que alguém plantou, alguém que transportou. Então são tantas coisas se a gente começar a perceber. E aí, à medida que a gente vai entrando no processo de agradecimento, naturalmente a gente vai começar a perceber que nós temos uma vida, né, muito expressiva, muita coisa boa acontecendo na nossa vida. E aí a gente não para pensar nisso. Não para pensar nisso. E quando parece que realmente muda o pensamento, né? Se pensa em alguma coisa boa, automaticamente, do mesmo jeito da barata que me deu arrepio, sim. Se eu penso numa coisa boa, eu tenho essa experiência de me sentir bem, sim. Sorrir. Sim, né? Sim. Isso vai trazer, isso vai mudar a sua expressão, isso vai mudar a química do seu corpo. E aí você, certamente, se a gente se habitua a todo dia, ao acordar, ao invés de reclamar, agradecer, isso você vai levar para o seu dia uma nova vibração e uma nova qualidade de vida para o seu dia. Nossa, muito, muito legal, interessante mesmo. E, infelizmente, Fabi está mandando encerrar, que acabou o tempo, mas eu te convido a voltar, vamos fazer a parte 2, a continuação dessa entrevista. Será um prazer. Prazer todo nosso. Muito obrigada. De nada, foi um prazer. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo possam ter aproveito e pôr em prática. O mais importante do conhecimento é você ouvir, independente de você acreditar ou não, é você investigar, ver se isso faz sentido. Então, se abrir para o novo, pôr em prática, porque todo esse conhecimento que eu estou trazendo aqui é conhecimento científico, embasado e que certamente tem um potencial de transformar as vidas das pessoas de maneira natural. Quer deixar um contato seu, rede social? Olha, as pessoas podem me acompanhar no meu canal no YouTube, o Wallace Lima. Todo dia eu tenho uma reflexão que eu faço, é um coaching quântico que eu faço de reflexões positivas. Né? Tem o meu site, que é o portal saudequanto.com.br. Eu também diariamente eu publico frases no Instagram. A pessoa pode me seguir, o Wallace Lima Oficial, e também no Facebook. Né? Diariamente eu estou publicando conteúdos novos dentro dessa perspectiva de empoderar as pessoas, de forma que elas possam se cuidar cada vez melhor de si, de forma natural. Muito obrigada, adorei a entrevista. Obrigada, viu?
Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E você que está assistindo a gente, muito obrigada pela audiência. Mande perguntas para nós, né? O Wallace vai voltar. Se você quiser saber, tiver alguma dúvida, quiser saber qualquer coisa aí, qualquer doença, qual é o significado dela, mande para nós na página do Facebook, facebook.com/programa Análise Direta. E você pode também entrar no YouTube/Análise Direta e assistir lá outras edições do programa, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau!